Vamos começar então. Para quem não me conhece ainda, eu sou Carol Trídico, sou coach de saúde e nutrição integrativa, formada pela Escola de Nutrição Integrativa aqui de Nova York. Eu trabalho com isso desde 2018, então tenho um tempinho já que eu estou aí. Tem uma mulherada que aparece na live que já está comigo faz tempo. E, enfim, bom, vamos falar de... Tiele, você quer se apresentar novamente? Oi, novamente. Eu sou Tiele, farmacêutica bioquímica e atualmente trabalho como especialista de estrias e cicatrizes, né, na área de estética. Faço também outros tratamentos relacionados à pele e hoje tenho aprofundado meus estudos na parte de saúde integrativa aí, juntamente com a Carol. Juntamente não, né, mas tem a É, ver, né? a distância, né? Estamos aqui conectando conhecimentos, né? Sim, com certeza. Bom, então as nossas lives elas estão sendo, como é que fala essa palavra? Progressivas? Progressivas. Progressivas, né? Conectadas, né? Então, estão sendo progressivas É, mesmo. uma tá dando suporte à outra, né? E Uhum. hoje o assunto é movimento para otimizar a saúde intestinal. Yes. Que tipo de movimento? Bom, é, já respondendo a pergunta, né? Vamos falar porque as pessoas acham que movimento é só, sei lá, massagem, exercício físico, nem sempre, né? Não. Aham. Sim, essa foi a pergunta que a gente recebeu. Que tipo de movimento? Massagens? E aí? Vamos ver ao longo da live, né? Você quer começar falando alguma coisa ou eu posso ir? Então, primeiramente eu vou começar falando que assim, o que a gente, basicamente nossas lives vem falando progressivamente sobre inflamação, né? E hoje, como a gente trouxe esse tema relacionado ao movimento, eu resolvi falar um pouco sobre como a obesidade, né, o acúmulo de células dos adipócitos, né, que são as células de gordura, causam essa inflamação no nosso corpo. E aí, em seguida, você vem com o assunto sobre o movimento para que a gente consiga informar, né, como fazer por que o exercício, a movimentação, ou a atividade física, a musculação, seja ela qual for que você escolher, é de suma importância para você, ao menos, sair do sedentarismo, né, para que esses efeitos não ocorram no seu corpo. Uhum. Então, eu fiz algumas anotações aqui, só para dar uma relembrada, né, mas vamos lá. As células de gordura, elas naturalmente elas aumentam em volume e tamanho, né? Então, conforme elas vão aumentando, a gente vai tendo já uma compressão ali dos vasos sanguíneos naturalmente, por essa compressão física, vamos dizer assim. Então, essa compressão física já vai gerando ali uma inflamação, uma compressão dos vasos sanguíneos. É recente os estudos de que antigamente achava-se que a gente tinha células de gordura que servia só para deixar nosso corpo quente, manter a temperatura em 37 graus, né? E manter ali os níveis de energia para que, se a gente precisasse, né, utilizasse aquela energia como forma de energia do corpo mesmo, para movimento. Mas hoje já é recente, coisa de 10 anos para cá, mais ou menos, já foi descoberto que as células de gordura, elas são, na verdade, células secretoras, né? Então, além delas estarem ali, elas não estão ali só paradinhas. Elas secretam algumas substâncias que vão vão gerar um ciclo de inflamação ali no nosso corpo. Então, quanto mais gordura, mais determinada coisa, ou diminui coisas que são benéficas, mas no geral é sempre assim. Aumentam coisas que pra gente é maléfico e diminuem coisas que nosso organismo tem como equilíbrio, né, interno para poder se reorganizar, e ela vai diminuindo, causando um extremo ciclo vicioso de inflamação e de outras consequências mais graves, né? Então, inflamação e estética, assim, praticamente se repelem, porque a partir do momento que você está com uma inflamação interna, você consegue, né, rever isso na pele. Então, celulite, estrias, é, enfim, manchas, né? Às vezes a pessoa tem mancha a pele causou uma picadinha de inseto, já fica toda manchada. Isso significa o quê? Que o organismo dela está em desequilíbrio interno, essa inflamação interna está gerando esses desgastes para o corpo, né?
Então, os nossos adipócitos, eles liberam o que a gente chama de adipocinas. Essas adipocinas, elas são substâncias que vão causar alguns efeitos. Então, vamos lá. Eu vou detalhar algumas delas para que a gente entenda a real gravidade da obesidade atualmente. A leptina. A leptina é um hormônio, né? Vamos dizer assim, que é o hormônio que a gente fala da saciedade. Então, o aumento de gordura gera um aumento da leptina. E o que a leptina faz? Ela inibe a fome, né? Então, ele vai aumentar, vai ativar substâncias que vai aumentar a fome e vai diminuir, vai ativar substâncias que causam a diminuição da fome e vai inibir as substâncias que causam o aumento da fome. Ou seja, o nosso sistema de entender se a gente está saciado ou não, ele vai começar a ficar desenfreado. Então, por isso que as pessoas que têm obesidade começam a comer desenfreadamente, porque a gente tem esse sistema regulatório afetado, né, pelo aumento da leptina. Outra adipocina que a gente libera são as adiponectinas, que é o quê? Quanto maior a gordura, menor a adiponectina. Só que no caso, a adiponectina é algo benéfico para a gente. Por quê? O que ela faz? Ela ajuda com que a nossa glicose, né, não fique parada na corrente sanguínea, porque a gente sabe que a glicose na corrente sanguínea, ela causa malefícios. A glicose, ela sempre tem que estar estocada, seja ela no músculo, seja ela no fígado, mas ela não pode ficar livre na corrente sanguínea porque ela é tóxica para o nosso corpo. Então, por isso que a insulina é responsável por colocar tirar essa glicose da corrente sanguínea e colocar ela armazenada em algum lugar. Então, a adiponectina, ela melhora a glicose, aumentando a sensibilidade à insulina, né? E porque assim, ela aumenta a sensibilidade à insulina, então você precisa produzir pouca insulina para poder conseguir colocar essa glicose para dentro, né? Ela aumenta a utilização das gorduras como fonte de energia, ou seja, ela queima gordura. Se você, por exemplo, faz um jejum, você tem que ter um mecanismo ali que vai fazer com que seu corpo utilize a gordura como forma de energia para transformar em glicose, e não, já que ele não está tendo ali a glicose pronta, né? Então, ela faz isso. Ela diminui o LDL, que é o nosso colesterol ruim. Na verdade, não existe colesterol ruim e bom. O que existe é o quê? Um organismo que está inflamado, né? A gente tem os dois tipos de colesterol, o LDL e o HDL. E o VLDL também, mas o VLDL não é tão relevante. O LDL, ele só é ruim quando ele é oxidado. E como ele ocorre a oxidação? Quando o nosso organismo está em inflamação. Então, quando tem inflamação ali, a gente tem esse LDL oxidado, é onde ele vai formar placas que a gente chama placa de ateroma, que são as placas que vão causar ali a obstrução do vaso, né? Então, ele diminui o LDL, que é o colesterol ruim, ela inativa o TNF-alfa. O TNF-alfa é um potente agente inflamatório. Então, ele é um agente que vai desencadear uma cascata de inflamação total no nosso organismo. Quando, por exemplo, a gente tem algum agente agressor, ativa esse TNF-alfa e ele vai fazer toda ali a cascata solicitando, né, células de defesa. Então, vai formar ali, ele causa muitos efeitos de inflamação que são maléficos para a gente. Ela diminui também a pressão arterial, porque ela aumenta o óxido nítrico, que é um agente que causa o relaxamento dos vasos, então ela diminui a pressão arterial. E a adiponectina, quer dizer, a gordura tem a capacidade de diminuir essa adiponectina, ou seja, a gente tem todos esses benefícios diminuídos pela quantidade maior de gordura, né? Então, a pessoa que hoje tem obesidade, ela vive de 15 a 20 anos a menos do que uma pessoa que não tem, né? Então, imagina, você chegar para uma pessoa que tem 60 anos e falar para ela, olha, eu vou te acrescentar, você vai viver até os 90, até os 80, né? Com qualidade de vida, vivendo plenamente. Você acha que essa pessoa não vai querer? Tipo, ganhar ali nas moedinhas dela da vida, do tempo, mais 20 anos, gente, 20 anos dá pra fazer muita coisa, né? Então, se você pensa assim, quando a gente tá jovem, a gente nem liga, né? 20 anos passa rápido, não sei o quê. Mas quando você tem, né, uma idade mais avançada, você viver 20 anos a mais da sua existência, da sua descendência, ver netos, ver bisnetos, enfim, isso é extremamente importante. Então, acho que quanto antes a gente se conscientizar sobre isso, né, melhor a gente vai conseguir colher frutos daí dessas mudanças, né? Outra adipocina que os nossos adipócitos liberam, né, que é as células de gordura, é a resistina. Resistina, o próprio nome já diz. Ela resiste a tudo. Ela é terrível.
Então, quanto maior o nível de gordura, maior o nível de resistina. E a resistina faz o quê? Ela resiste à captação de glicose, ou seja, ela diminui os receptores, né, para insulina. Então, a glicose fica mais na corrente sanguínea, causando ali uma resistência insulínica maior. Ela aumenta a glicogenólise hepática, ou seja, o nosso organismo, ele armazena células de glicose dentro do fígado. E aí ela informa, ó, quebra glicose aí que a gente tá precisando de energia, sendo que na verdade nem tá, entendeu? Então, quando a gente tem um aumento da resistina, ela fica mandando essa mensagem pro fígado liberar glicose a todo momento, sendo que nem tá sendo necessário. E aí, o que acontece? Glicose no sangue, o pâncreas libera mais insulina. Liberando mais insulina, o organismo vai ficando mais resistente. Então, vai gerando um ciclo vicioso aí. Outra adipocina que a gente libera, que é o TNF-alfa, que eu falei para você, é o fator de necrose tumoral, que é o próprio nome já diz, né? Um fator de necrose. Desencadeia ele é extremamente agressivo para desencadear a inflamação e ele impede a glicose de entrar na célula, então ele fica assim de mãos dadas com a resistência insulínica também. Outro fator inflamatório muito importante, que é a interleucina 6, que também é um fator inflamatório muito relevante, que também é muito agressivo. Ele reduz a capacidade de uma proteína que causa um aumento da gordura gordura visceral. A gordura visceral é a gordura que a gente tem no meio dos órgãos, né? Então, o paciente que tem a gordura mais localizada ali na região do abdômen, ele tem uma tendência, né, a ter mais problemas, assim, como vamos dizer, cardiovasculares, né? Porque essa gordura visceral, como eu disse já no início, ela causa, além dela causar compressão nos vasos sanguíneos, ela causa uma compressão nos órgãos, uma vez que ela está localizada na região do abdômen, onde a gente tem toda a maior concentração de circulação sanguínea e dos órgãos em si. Então, como ela inibe essa enzima que quebra a gordura, ela causa um aumento ainda mais do tecido adiposo. Então, ele consegue se aumentar ainda mais. Eles vão se unindo aí para ficar cada vez mais maiores. Uhum. E ela, além de tudo, ela também estimula a produção de triglicerídeos pelo fígado. Os triglicerídeos, a gente sabe que é o nosso célula de gordura que é mais prejudicial, porque ela é carregada de açúcar, né? Então, ela é referente ao açúcar que a gente come de má qualidade, né? Açúcar de processados e tudo. Então, o triglicerídeos, como ela causa esse aumento, quando você tem aumento de triglicerídeos, tem aumento de LDL, que é o nosso colesterol ruim. Então, também gera outra cascata de aumento de triglicerídeos, aumento de LDL e aumento de chance de ter um infarto no miocárdio por causa de restrição, né, no vaso sanguíneo. Outra coisa também que ela faz é o aumento do cortisol também, que a gente sabe que o aumento de cortisol gera várias reações no nosso corpo, né? Por exemplo, luta e fuga. Quando a gente fala desse mecanismo de luta e fuga, era utilizado antigamente, né? Quando a gente precisava fugir de alguns predadores e tal. Mas o que acontece quando a gente, por exemplo, sei lá, toma um susto? O nosso batimento cardíaco aumenta, o nosso músculo cardíaco vai precisar, né, de mais energia. Então, a gente causa ali uma constrição no vaso, que a gente fala, um fechamento do vaso, porque ele precisa bombear sangue rápido para poder fazer esse movimento de luta e fuga rápido. Então, se você aumenta o cortisol e você não está precisando disso, né, e o organismo já está tendo ali toda uma dificuldade para manter esse funcionamento total do corpo, isso daí vai gerar um estresse, né, desnecessário. Agora, uma outra adipocina que a gente libera é a angiotensina 2. A angiotensina 2, o que ela causa? Ela informa ali pro rim reter mais sódio. E quando a gente retém mais sódio, a gente aumenta a pressão arterial, né? Porque uma vez que a gente retém mais sódio, a gente tem que reter mais água, vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar também o edema, né? Porque uma vez que a gente tem mais sódio, a gente também acumula mais água. Então, uma coisa vai gerando a outra. Você tendo, por exemplo, começa com um simples aumento de celulite, né? Ali na adolescência, começa a alimentação, né, mais errada, a gente, né, começa a comer mais besteira, porque não depende mais da mãe, então a gente começa a comer aquilo que a gente quer, né? Vai entrando ali para comer bolacha, não sei o quê. Então, começa celulites. A celulite, ela já é uma inflamação, ela já é um sinal de que seu corpo já não está funcionando de forma adequada. A celulite vai gerar o quê? Vai gerar um edema, né? Esse edema vai gerar o quê? Mais inflamação. E a inflamação pode gerar o quê? Uma doença cardiovascular. Então, tudo começa de uma causa que às vezes é simples, né? Muita gente fala,
Ah, é estético, não ligo para isso, mas isso já é um sinal, porque como eu sempre falo, a pele, ela nos comunica, a pele conversa com a gente. Isso já é um sinal de que por dentro seu organismo já não está funcionando bem, né? Então, qualquer sinal que você tenha na pele merece uma atenção redobrada com relação ao seu funcionamento interno, porque alguma coisa ali não está indo bem, Mas né? a celulite hereditária, ela também significa inflamação ou não? Sim, porque assim, na verdade, qualquer doença que hoje, que nem eu estava explicando acho que foi na primeira, sobre genética e epigenética, lembra? A Foi. gente tem a genética é aquilo que está no nosso fator, né, no nosso DNA, está na nossa cadeia genética, no nosso mapa ali, a gente não consegue mudar. Só que o que vai fazer com que a gente ligue o interruptor, né, é a nossa epigenética, que são o quê? Fatores ambientais, né, o nosso estilo de vida e a nossa alimentação. Basicamente, estilo de vida já inclui tudo isso, né? Alimentação, exercício ou não. Então, as pessoas tendem a relaxar um pouco, assim, né? Quando diz que algo é genético, porque fala, já não tem mais jeito, já tô ali, já tô lascada, não tem como, né? Eu tenho hereditariedade para câncer, tipo assim, já fica pensando, meu, onde vai surgir um câncer em mim? Porque automaticamente, acho que é pouco do ser humano, assim, já, né? Pensar muito do lado negativo. A nossa mente, a gente, na verdade, tem que treinar ela todos os dias para mudar o pensamento para o positivo, porque o negativo ele já vem automático, não precisa nem fazer força, né? Então, quando a gente fica sabendo de algo que já é genético, a gente já tende a não cuidar tanto daquilo, porque é como se a gente tivesse fadado a ter aquele problema, sendo que na verdade não é. O que vai interferir, o que vai ligar o interruptor, vai ser nosso estilo de vida, né? Uhum. E aí, agora é uma coisa que é recente também, puxando, lembrando agora, é sobre lipedema, né? Tem muita gente falando sobre lipedema. Antigamente não se falava disso, né? Era o quê? Era só uma pessoa que tinha celulite. Eu tenho mais celulite que você e pronto. Mas hoje já se sabe que o lipedema é uma doença inflamatória. Por quê? Justamente por causa de toda essa cascata que o acúmulo de células de gordura causa na gente, né? Então, não é uma simples celulite, é uma inflamação que o corpo está gritando para falar, olha, tem alguma coisa que não está funcionando bem, né? Sim. E aí, voltando à angiotensina 2, ela causa esse aumento da pressão, porque ela retém sódio, né? Causa uma vasoconstrição generalizada, ou seja, os vasos sanguíneos eles vão se fechando, mais ainda o que já está ruim, né? Na verdade, todo esse contexto de não estar funcionando direito, de ter essa dificuldade do aumento do cortisol, enfim, já gera essa vasoconstrição generalizada, ou seja, já prejudica ainda mais o funcionamento do corpo, né? Tem uma pergunta aqui da Lu LR. Uhum. Caraca, eu sempre tive celulite, mesmo quando era magra, sempre treinei e elas continuam lá. E se eu não tenho celulite nem estria, significa que eu tô bem, nunca tive. Então, tem a junção desses dois fatores, né? O fator genético, que nem a Ana, possivelmente não tem uma tendência genética a ter celulite, mas isso não significa que ela não coma besteira ou que ela não, em determinado momento da vida, ela não estivesse inflamada, né? Agora, o que a LR falou, LR sua personal nos Estados Unidos, o que ela falou significa o quê? Que juntou ali, né, um fator que é genético, possivelmente, mas esse interruptor foi ligado. Então, assim, o que acontece? Uma vez que a gente liga o interruptor, né, que a gente ativa esse gene, né, para determinada doença ou disfunção, dificilmente a gente consegue voltar ele, entendeu? Reverter. É muito mais difícil, né? Então a gente realmente, por falta de consciência, acaba fazendo coisas que vai ligar ali, mas depois pra gente reverter é mais difícil. Só que existe forma de controlar, né? Hoje em dia, que nem tem dois tipos de tratamento, vamos dizer assim, para o lipedema, que eles falam que é o tratamento convencional e o não convencional. O não convencional que seria através de lipoaspiração mesmo, cirúrgico, né? E o tratamento convencional, que é assim, é uma dieta extremamente restrita e anti-inflamatória. Então, assim, é que nem eu falo, a gente já, uma vez que já ativou esse gene, você desencadeou aquela doença, vamos dizer assim, e aí para você voltar é bem mais restritivo, é bem mais difícil, né, de forma tradicional, porque você já tem ali uma tendência, essas células, elas têm células de memória também, o que vai causar ali uma facilidade de sempre estar se acumulando e sempre estar causando essa inflamação generalizada. Então, a única forma seria mesmo através da alimentação, que é o tratamento que se conhece atualmente,
mas é bem restrito, assim, só quem consegue seguir é quem segue uma alimentação mais à base de proteína, né, muita hidratação, diminuição de carboidrato quase zero ou nulo, muito jejum também que ajuda, né, jejum intermitente, enfim. Essas são algumas das opções que eu conheço, mas é, realmente, assim, zerar, eu acho que é difícil, né? Principalmente com relação a zerar todo tipo de inflamação, porque a gente está sempre se contaminando e descontaminando, né? A gente estava comentando na outra live. Sim, a gente precisa de um pouco de inflamação, né? Só que a partir do momento que, né, começa a aparecer no corpo, enfim, o seu bem-estar, aí é hora de olhar mais para dentro. Sim. Ai, meu Tomei anticoncepcional celular. 15 aos 30, pode ser contribuído? Com certeza. Sim. Eu também, eu também faço parte Dessa dessa. tribo. A minha alimentação é literalmente anti-inflamatória, né? Eu não consumo praticamente nada de processado e eu tenho celulite. E faz Uhum. quantos anos que eu consumo essa alimentação? E eu faço exercício, eu tomo água, né? Faço massagem e mesmo assim ela está aqui. Ela está aqui, né? É. Por muitos anos, além de ser genético, porque a maioria das mulheres da minha família tem, só a minha irmã que foi para outra parte, que não tem. Eu inflamei o meu corpo por muito tempo com açúcar, com comida processada, igual você falou, elas começam a aparecer na adolescência porque a gente começa a comer muito açúcar, muito pão, muita bolacha, né? Tudo que é carbo simples e que é processado e inflamatório. Ou E seja, aí, junto com isso, também tem um fator hormonal, né? Que nem você lembrou do anticoncepcional também, é um fator. Porque aí é na adolescência que a gente tem a gente começa a fazer, né, os nossos hormônios ali, e aí muito disso, dessas mudanças corporais e malefícios que acontecem para nós mulheres, né, estria, celulite, enfim, surgem por causa dessas mudanças hormonais também casada com tudo isso, né? Com uma alimentação. exatamente. E eu também, eu tomei, a minha ginecologista da época recomendou tomar anticoncepcional para espinha, né? Ou seja, não, Mas né? essa é a recomendação de quase todo mundo, né? Minha mãe não tinha conhecimento sobre isso, ela acreditou na médica, né? Tipo, nem a médica estudou para isso também, né? Exatamente. Ela não sabia, né? Somos todas, É. hashtag somos todas inflamadas. Ai, é. Não, mas assim, a gente segue em busca da inflamação zero. A gente segue. É porque existe né, existem, que nem a nutricionista que eu passo, ela montou como que é? Rastreio metabólico, né? E aí que nem quando eu entrei nela, eu tava com rastreio, ela fala que o rastreio tem que estar até, se eu não me engano, até 3, agora não tô lembrada, até 3, até 7, alguma coisa assim. E o meu tava, sei lá, 40 e lá vai pedrada. Entrou pessoas no grupo com uns mais de 100, com 200 pelo Nossa. rastreio metabólico. Ela faz uma pontuaçãozinha lá e a gente, né, Uhum. consegue fazer. Então, assim, isso é uma coisa. E aí você vai fazendo, seguindo as orientações, mudando sua alimentação, fazendo tudo certinho, bonitinho, e você vai fazendo esse rastreio metabólico a cada 1 mês, a cada 3 meses, enfim. E você vai percebendo que vai diminuindo. Só que nem existe um limite lá, vamos dizer assim, que ela coloca, né? Por exemplo, 3, né? Limite 4, limite, eu não lembro se é 3 ou se é 7. Mas, de acordo com as perguntas que ela faz. Mas, assim, justamente mostrando que é impossível, quase impossível, você manter, né, uma inflamação zero ali. A não ser uma pessoa que mantém. Existem pessoas que mantêm uma dieta 100% carnívora, que eu acredito que consiga ali manter, porque elas vão mais de encontro ao que a gente era, né, o que a gente foi pressuposto a ser, vamos dizer assim, caçadores, né, comer carne e acabou, não tem mais nada. Então, com o avanço da tecnologia, agricultura e tal, a gente foi introduzindo outras coisas na nossa alimentação, que algumas foram boas e outras nem tanto, né? Agora, acho que o que resta para nós é voltarmos às nossas origens, que é o que a gente, né, preza, porque a gente precisa disso, voltar às nossas origens para poder resgatar a nossa saúde, porque a gente está vendo que do rumo que as coisas estão tomando, as coisas não estão dando muito certo, porque basicamente
sei lá, acho que umas, sei lá, mais da metade da população, né, do mundo tá obesa, então tem alguma coisa de errado. Aí eu vi outro dia eu vi não sei o que eu tava assistindo, aí o cara falou assim, o mundo começou a dar errado quando os americanos pararam de comer ovos e bacon no café da manhã para É, comer cereal, para comer ou aveia, entendeu? Ronald, né? Exatamente. É. Então, a gente tem que realmente voltar a essas origens aí, porque ter o nível de inflamação zero é o que vai trazer muita longevidade para a gente, porque realmente, a professora que eu fiz o curso, no último de leitura de exames laboratoriais, comentou, as nossas células, elas foram programadas para viverem 120 anos. 120 anos. Isso é o nosso, biologicamente, né? Que nem a gente, todas as nossas células, elas têm um tempo de vida, né? Então, por exemplo, uma hemácia, ela dura 120 dias, que é uma célula dos glóbulos vermelhos. Então, se as nossas células, né, o nosso organismo, nossos órgãos, tudo foi programado para viver 120 anos, significa que, né, antigamente a gente vivia menos, quer dizer, a gente tinha mais agentes tóxicos também, né, com relação a agrotóxicos, essas coisas também era muito mais agressivo, que eu acho, do que hoje. Hoje a gente já tem um estudo e tal, e tem uma tendência a diminuir. Mas tem coisas que a gente está descobrindo hoje, assim, que prejudica nosso organismo e que a gente já está fazendo há anos, né? Então, a tendência é a nossa qualidade de vida ir aumentando, que nem hoje a gente tem várias pessoas que têm 100 anos e tal, mas o objetivo é chegar aos 120, aproveitar até o último essas células aí. Seremos centenários saudáveis. Amém. Amém. E como que a gente faz para ajudar essa inflamação toda com movimento, né? Uhum. Como? Exercício Como? físico, né? É um dos movimentos, né? Por exemplo, se tratando, né? Quando a gente fala, né? Inflamação, desinflamação, intestino como a cabeça da inflamação, né? Porque o É. intestino rege o nosso corpo, né? Então, alguém aí já teve que sair correndo para ir no banheiro depois de fazer exercício? Seja ou o número 1 ou o número 2, né? Pode ser que sim, isso acontece porque alguns tipos de exercício estimulam a nossa circulação sanguínea, né? E, consequentemente, os movimentos do intestino, né? Então, aí é que entra o movimento para otimizar o intestino, né? A Ana respondeu, não. Não, independente do exercício. Ok. Ah, enquanto outros fatores, né, eles auxiliam o sistema digestivo saudável, como a gente já falou nas outras lives, né? A primeira live, a segunda live, né? Que foram faladas de água, foram faladas do pré-probiótico, né? Se movimentar pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana, vai ajudar o seu intestino a sair da inércia, né? Principalmente se você tem constipação, se você tem muitos gases, se você tem inchaço abdominal, né? Uhum. E sem contar, quando você se exercita, você tem outro tipo de fome, né? Você não tem a mesma fome de quando você não se exercita. Você vai querer comer mais saudável, consequentemente, porque você está se exercitando. Exato. Então, Uma coisa puxa a outra. exatamente, tudo trabalha junto e integrado, né? Vou fazer mais exercício, vou comer melhor, consequentemente, o meu intestino vai se regular, né? Uhum. E quais são os principais exercícios que estimulam a digestão? Se alguém quiser ir falando aí, pode falar que a gente para, tá? E ver o que vocês estão comentando. Yoga é um dos principais, né? Os movimentos da yoga principais, né? Se alguém fizer yoga aí, pode contar pra gente. Porque os twists, né? As torções que a yoga faz, né? Torção espinal, né? A gente não consegue saber seu nome, desculpa. Mas você é personal da Lari, não é? Ela é personal da Larissa, eu acho. Ah, é? Sou personal 5 vezes por semana. Vamos chamar ela de LR, é LR. Deve ser Lari. Como relativamente bem, mas ainda tem alguns processados. Mudei para os Estados Unidos há 1 ano e aqui é complicado, muita oferta. O primeiro Realmente. ano,
O primeiro ano. Pra Para você ser saudável nos Estados Unidos, tem que andar com a Carol do lado. Se você não quer passar pelo que nós passamos no primeiro ano, né? Começa a me seguir. Nossa Senhora, Primeiro, meu, terrível. primeiro ano é complicado mesmo, mas a partir do primeiro ano, né, você vai começar a sentir literalmente na pele, né? E aí, Lilian. Lilia, primeiro ano é complicado mesmo, é muita oferta, realmente, é muita coisa que você talvez nunca tinha tido, né, tanto acesso, e agora Sim. tá tendo muito acesso, né? Então, realmente, né? Mas a partir do segundo ano, você começa a sentir Vamos. na você já deve estar sentindo, e aí as opções começam a mudar de figura, né? Aí você contrata a Carol. É, E ela vai te ajudar nesse processo. E sim. você pode me chamar também para avaliar seus exames laboratoriais. E vamos reordenar esse organismo. Isso, exatamente. Bom, voltando a falar da yoga, então, as torções espinhais, né? A vaca de gato, que é o cat cow, não sei se vocês já ouviram falar dessa pose. Que ela também faz assim com a coluna, Coluna. né? Então, pega bastante a área do abdômen, né? Quando você curva assim. Então, isso faz com que os órgãos lá dentro sejam massageados, né? E a postura da criança, que é a child's pose, né? Porque ela age muito na respiração. Então, a respiração também vai fazer o seu diafragma, né? Se mover e, consequentemente, vai ativar a sua digestão, né? Vai circular tudo ali dentro. Então, são as poses principais da yoga que ajudam muito na digestão. Quando eu tô indigesta, por exemplo, né? Além de chás, o meu remédio é yoga. Eu vou fazer yoga para a digestão. Já Ah, acordei aqui, pô, já diminui muita coisa, principalmente o glúten. O meu melasma já melhorou, inclusive. isso, Que com bom. certeza. O melasma dá para melhorar, inclusive só com mudando a alimentação, mudando o foco da inflamação, né? Ele já diminui, com certeza. Não é só fazer procedimento Sim, estético, né? A gente precisa entrar na causa raiz. sim, com certeza. Uhum. Pilates. Pilates também, né? Os movimentos de Pilates são muito de compressão de abdômen, né? Então você tem sempre que estar com o abdômen ali puxando Verdade. ele. Então isso estimula o movimento do intestino, né? A compressão e torção, né? Também as torções também são feitas, ajuda muito na constipação, nos gases, inchaço, tá? O alongamento, né? O Pilates faz bastante alongamento e, consequentemente, alongamento dos órgãos, né? E isso faz com que as toxinas sejam liberadas também através do intestino, tá? Então, é uma massagem natural que acontece nos órgãos, né? Através dos movimentos, né? O Tai Chi também, não sei se alguém aí já fez, mas o Tai Chi é uma prática chinesa, né? De baixo impacto também, como o Pilates, que foca bastante no alongamento e na respiração. Ou seja, o corpo todo vai se beneficiar com o peso do próprio corpo, é feito com o peso do próprio corpo, trazendo mais flexibilidade e balanço. O Tai Chi estimula o oxigênio, né? Sanguínea, ativando a circulação, o que é essencial para a saúde do intestino, né? Para funcionamento do intestino, né? Então, a ativação da circulação da corrente sanguínea está totalmente interligado ao funcionamento do intestino também, né? Para ser tudo Uhum. eliminado ali, né? Sim, com certeza. Os aeróbicos, né? Tanto caminhar, correr, bicicleta, pular, nem que seja por 10 minutos, né, de aeróbico por dia, dentro desses 30 aí, vai ajudar o movimento do seu intestino. Você vai saber se você colocar em prática, né? Sim, Não vai ser a gente falando aqui, é igual alimentação, né, gente? A gente só vai sentir o benefício a hora que a gente fizer e sentir no nosso próprio corpo, né? sim. Agora, para ajudar, né, esse sistema digestivo em conjunto com o exercício, o que a gente precisa? Se hidratar, que a gente volta para live anterior, né? Uhum. Se
hidratar antes, durante e depois do exercício para ajudar as coisas a se moverem dentro do intestino e liberar depois, né? Então não adianta fazer exercício loucamente e não tomar nenhuma água, né? Uhum. Hidratar de maneira nenhuma, né? Então, e água boa, né? Água límpida. É. Se você, Água limpa. se você não Água hidratante. da semana passada, volta lá depois dessa live para assistir e se inteirar, tá? E quais os benefícios do exercício no sistema digestivo? Alivia o estresse, o que tem um impacto negativo na saúde do intestino e bem-estar geral. Porque a gente também falou isso na semana passada. O estresse, né, por conta dos pré-probióticos, intestino e estresse estão totalmente interligados. Doenças mentais, Sim. cerebrais, elas estão vindo por conta de um intestino estressado, né? Exato. Ou seja, bactérias desbalanceadas, né? Estresse é muito subjetivo, né? Quem é muito 880, quem é muito preto no branco, né? Quem é muito matemático, talvez é muito difícil para entender essa parte do estresse, porque é um tema bem subjetivo e abstrato, né? É. Porém, ele é bom ser colocado bastante observação em cima de estresse, porque ele rege muita coisa no nosso corpo, né? Então, ele precisa ser olhado com cuidado, com cautela e com importância, né? E não é mimimi, não é balela, né? Então, isso Não. é sério, né? Outro benefício estimula a flora intestinal, aumentando a produção de bactérias boas. O exercício físico consegue ativar as bactérias boas, tá? O que protege o nosso sistema imunológico, igual a gente falou na live anterior, sobre os pré e probióticos, né? O quanto eles são importantes para o nosso sistema imunológico. Mantém um peso saudável, né? Porque boa parte do peso também está no cocô, que está preso lá, igual a Tiele falou na live anterior. Sim. Cocô que está lá, sei lá quanto tempo, né? Porque não A tem pessoa tá, porque não tem a pessoa tá movimento. enfesada. Traz o quê? Traz peso para você, né? Uhum. Então, está. E assim, as fezes paradas, ela gera ali uma reabsorção de toxinas, né? Que automaticamente, se a pessoa tá com as fezes paradas, significa que o organismo dela não tá funcionando bem. Se o organismo não tá funcionando bem, ela tá com o intestino hiperpermeável. Se o intestino tá hiperpermeável e as fezes ficam paradas, as bactérias e as toxinas que deveriam estar sendo liberadas estão voltando para dentro de si. Basicamente é isso. E é aquele ciclo vicioso, tudo está integrado, né? Não tem como olhar para um órgão só. Ele não funciona sozinho, né? Então, vamos abrir a mente para a vida integrativa, né? Sim, Porque vai ser muito mais fácil de conseguir chegar num objetivo sustentável, né? Alcançável e sustentável, né? exato. Reduz inflamação, constipação. É assim que fala em português, né? É, constipação. Tá. Tenho 41 anos, treino desde os 14. Nunca tive problema para ir ao banheiro, mas meu intestino era mais solto quando ingeria leite puro. Uhum. Sim, Uma leve intolerância, né? sintoma de intolerância ao leite. Uhum. Então, às vezes, né, as pessoas acham, não, meu intestino funciona super bem. Eu vou no banheiro, eu tenho que sair correndo para ir no banheiro. Não, isso não é legal. A hora que você acabou de sair correndo para ir no banheiro, não é o intestino que funciona bem. Tá? Eu sou um pato, tem gente que fala, né? Não, não fica nada. Não sei por que eu sou gorda. Eu como e vou no banheiro, gente, mas isso não era para ser assim. Não deveria. Ai, ai. Alimentação total, né? A Thali entrou. Oi, Thali. Alimentação, carboidrato simples, né? Ou então muita fibra, pouca água, muita proteína só, né? O que a Tiele comentou, né? Da alimentação mais carnívora, né? Na verdade, a gente precisa de todos os elementos do nosso prato, né? O carboidrato ele não tem que ser vilão, a gente tem que se preocupar com o carboidrato simples, o refinado. Sim. Mas o nosso corpo
os nossos hormônios, eles precisam de fonte de carboidrato, né? Que Sim. seja da forma complexa e não processado. Sim, mas a gente tem que. Porque assim, o modelo de pirâmide alimentar, né, que foi feito lá, sei lá, na década de 50, nem sei quando que foi que começou toda essa história, é aquele modelo de pirâmide alimentar onde a base é carboidrato, né? Depois proteínas, depois enfim, vai subindo lá, que agora eu não me lembro que é essa parte da nutrição. Mas esse modelo, a gente percebe que ele é um modelo que é um pouco arcaico. Não que a gente não precise dos carboidratos, mas essa pirâmide deveria ser invertida, basicamente. Por quê? Num esquema alimentar, onde a nutrição, né, prezava que a gente tinha que comer 50% de carboidratos, né, ou seja, arroz, feijão, né, 50% do prato era arroz e feijão. 25% do prato era proteína e 25% do prato fibras, legumes, etc. Esse funcionamento, a gente vê que ele não funciona tão bem assim para uma manutenção de inflamação interna, uma manutenção de peso, né? A gente sim precisa de todos os grupos, porém numa inversão de valores, vamos dizer assim. 50% do prato proteína, porque nós somos, né, carnívoros, então 50% proteína, 25% carboidrato, que não seja processado, e os outros 25 de fibras e etc, né? Fibras, legumes, incluindo legumes e verduras. Uhum. Por quê? Porque essa base de proteínas que você dá, ela impede também que a gente tenha aquele pico glicêmico, né? Que a gente tem quando a gente ingere carboidrato em excesso. Quando a proteína ela é ingerida antes ou ela é ingerida em maior quantidade do que o carboidrato, ela acaba gerando esse equilíbrio, né? Porque o organismo ele não faz esse pico de glicemia e depois logo em seguida você tá de novo com vontade de comer, né? É como quando a gente come, sei lá, macarrão, só macarrão. A gente come ali, né, um mundo de macarrão e passa meia hora você já está com fome de novo, porque você não introduziu uma proteína junto, né? A proteína, além dela ter um alto valor biológico, ela tem ali um tempo de saciedade maior, porque a gente demora mais tempo para poder fazer a digestão dela. Então, o organismo gasta mais energia fazendo a digestão dela, ela passa maior tempo no nosso estômago, intestino, trato gastrointestinal, né, todo, e ele vai gastando ali mais energia para poder digerir aquilo. Agora, é diferente de um carboidrato simples, onde ele vira energia rapidinho, sobe ali aquele pico, vira energia, a gente consome e a gente pede mais por quê? Porque a gente não absorveu aquela energia, porque na verdade a gente precisa de nutrientes, não de energia, né? Então, quando a gente não consegue dar. Né? Carboidrato simples é energia vazia, não vai te nutrir em nada, Exatamente. só vai servir. Quando a gente não consegue se nutrir, a gente vai tendo aquela fome insaciável, né? A gente vai come, 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 porque não tá nutrindo o corpo, não tá hidratando o corpo, né? Muitas vezes é sede. Então, fica ali introduzindo um monte de calorias, que na verdade não vai ajudar, né? Não vai nutrir o corpo, e por isso que a gente que gera essa compulsão. Porque o organismo, ele tá precisando de nutrientes, ele pede fome de nutrientes, não de doce ou de carboidrato simples, né? Então, quando a gente já faz, só de observar essa mudança aí nessa composição do prato, né? Onde os 50% deveria ser carboidrato, a gente substitui por 50% de proteína e coloca o carboidrato no lugar de 25% do prato, vamos dizer assim, a gente já consegue ter vários benefícios, tanto na pele quanto na composição corporal. Nossa, assim, é incrível como você vai vendo mudanças, e essas mudanças vão estimulando você a ter uma mudança de estilo de vida, sabe? Porque quando a gente busca coisas muito restritivas, muito, né, que a gente não consegue manter a longo prazo, isso não gera desejo por continuar. A gente tem desejo por continuar quando a gente vê resultado, quando a gente vê aquilo mudando a nossa composição corporal, e eu não estou dizendo com relação a peso, tá? Estou dizendo com relação a você olhar mesmo no espelho e ver uma composição corporal harmônica, né? Que vai diminuindo medidas, mas não necessariamente diminuindo o peso. E aí todo esse funcionamento interno também que vai harmonizando, né? Sim, sim. Eu diria, na verdade, o que eu recomendo, né, como health coach, é 50% do prato com folhas e vegetais verdes, né? A palma da sua mão com fonte de proteína vinda de uma qualidade boa, né? 25% Uhum. prato com carboidrato complexo, que dá mais ou menos até uma xícara, né, de medidas, se você precisar medir, né? E
três fontes de gorduras boas, né? Porque a gordura boa ela vai ajudar a te saciar, assim como a proteína. Então, uma gordura boa pode estar vindo da fonte da proteína animal, né? Que já é a gordura da carne. Você Da carne. precisa ter medo de comer a gordura da carne se ela for de uma boa fonte, né? Uhum. A outra fonte de gordura, a gordura que você fez a comida, o azeite, manteiga ghee, óleo de coco, óleo de avocado, são gorduras boas. E a outra fonte de gordura pode ser meio avocado, pode ser uma colher de semente, uma mão fechada de castanha, né? Então, as gorduras, e além de que as castanhas e sementes são fontes de proteína também, né? Uhum. Então, compor a proteína da palma da mão, né? Então, esses nutrientes todos agrupados vão te saciar e você não vai sentir fome depois de meia hora, depois igual você sente fome depois de comer uma macarronada, igual você falou, né? Que foi energia pura e vazia, né? É. Vai sentir fome pelo menos depois de 4 horas. 4 horas é o mínimo, né? Vai ser diferente, não vai ser por carboidrato simples de novo, né? Então, é uma questão de balancear o prato, e aí você vai ter mais vontade de fazer exercício também, e consequentemente seu intestino vai se mover, né? E liberar a inflamação. Sim. Ok, reduz a inflamação, então, que são sinais de intestino doente, né? Então, constipação e inchaço é sinal de inflamação e intestino que não está saudável, né? O que pode potencializar causas piores no futuro, né? Agora, dica sobre proteína depois do exercício. Consumir logo depois do exercício a proteína ajuda a construir o músculo. A personal pode confirmar isso pra gente, né? Uhum. A gente perdeu aqui a fala dela, desculpa, Lilian. A maioria das alunas tinha intestino preso e elas não ingeriam fibras e nem água direito. Então aí, realmente, dá para se ver que a maior fonte do prato era de carboidrato, simples, né? Porque travou o intestino, não tinha fibra, não tinha água. Como é que o intestino vai se mover, né? Com só açúcar ali impedindo tudo, né? Então, voltando a falar depois do exercício, consumir logo depois do exercício ajuda a construir o músculo e amenizar possíveis dores, né? A restauração do músculo também, tá? Agora, alimentação para antes do exercício, que é o pre-workout, né? Papel e caneta na mão para quem não tem ainda. Refeição completa. E esse joinha aí, foi você que deu? Como que é isso? Parece quando eu faço joia. Ah, é? O iPhone aparece. Legal! Agora, do nada, do Neida, porque agora não apareceu. Nossa, o Cris veio com isso ontem. Eu falei, de onde saiu isso? Ai, eu também não sei, mas sei que tem gente falando do Neida agora. Eu tô por fora, eu tô igual aquelas tiazinhas, sabe? Que não sabe de nada, não sabe nem usar no contexto e começa a usar as gírias achando que tá moderna. Eu tô tipo isso, porque eu tô por fora. Eu tô considerada tiazinha já, né? Então... Eu também. Eu já era avó antes, agora então piorou. Bom, então, o que é bom você consumir antes de fazer exercício? Se você for consumir uma refeição completa, né? Com proteína, carboidrato, fibra e gordura boa, 3 horas antes do exercício. Não vai comer um prato de comida e fazer exercício. Você vai ficar indigesto, vai voltar tudo. Você não vai conseguir se sentir leve para fazer o exercício de forma performática, né? Você vai conseguir se mobilizar, né? Vai se sentir pesado, a barriga vai ficar inchada, enfim, né? Então, se você faz exercício depois de comer, que seja 3 horas depois, tá? Se for um snack, né? Por exemplo, uma comida de fácil digestão, que é o ideal para você fazer antes do exercício. Se você for logo fazer o exercício, 1 hora pelo menos de diferença, de meia hora a 1 hora, que são opções boas. Banana com canela, alimentos de grãos integrais, né? Que seja um toast integral com avocado, por exemplo. Só que isso precisa ser
meia hora, uma hora antes, tá? Pra mim, o que funciona de todos que eu já testei é banana com canela e água de coco. Ou seja, existiu Interessante. o carboidrato complexo da banana, a Sim. canela ativa o metabolismo e a água de coco hidrata, né? O melhor Gatorade natural da vida é água de coco, É. né? Então, hidrata mais que água, né? Então, para mim, de todos é o melhor que funciona, mas claro que cada um funciona de uma maneira e é bom observar o que funciona para você, né? Bioindividualidade. Limitar proteína ou muita fibra logo antes de se exercitar. Isso vai deixar o seu corpo mais pesado, não vai deixar você se mobilizar da maneira que deveria. A digestão vai estar mais lenta. Então, priorize proteína e refeição mais completa logo depois do exercício, tá? Hidratação, né? Água de coco e hydration packs. Aí no Brasil, como é que chama esses saquinhos de hidratação? Você já viu esses pozinhos? Ah, de soro de reidratação oral, é isso? A de coco e banana eu sempre indico antes dos treinos para as alunas. Legal. Eu também sempre recomendo para as minhas clientes. Eu não sei se é isso, Titi. É Aqui tipo, tem os. é um soro que você prepara na água, é isso? São minerais, né? Minerais, magnésio, potássio, sódio, né? Que você coloca na água e mistura. Tem sabor, tem sem sabor. É como se fosse uma água Ah, de pó. eu acho que é o mesmo que a gente indica em farmácia para quando a criança está com diarreia, essas coisas. Existe pronto, umas garrafinhas, e existe o pozinho que você mistura em 1 litro de água, que são sais minerais mesmo, é como se fosse um Gatorade. Então é isso, exatamente. Aqui tem muitos deles, né? Tem várias marcas. No Brasil também tem. A Pura Vida tem uns maravilhosos, tá? Então, para se hidratar depois do exercício ou durante o exercício é legal. Tanto água, quanto água de coco, quanto esses packzinhos de hidratação, tá? E para os corredores de plantão, né? Quem é corredor aí, faz maratona, né? Pode acontecer de ter desconforto digestivo e também um cocô mais mole, tá? Porque é a pressão que o corpo está fazendo na hora de correr, que é muito impacto, né? Uhum. Então, isso afeta o intestino e pode causar esse tipo de desconforto. Então, presta atenção no que você está comendo antes de fazer o exercício, o que você está comendo antes e depois, tá? Peço para não ingerir iogurte e evitar lácteos em geral. Muitos sentem refluxo e até ânsia. Uhum, sim. O que eu vejo de nutricionista mandando pre-workout com leite, doce de leite. Não, gente, pelo amor de Deus. Aí é a reversão da caloria para a inflamação. É. Entende? Eu Então, nunca tinha visto, não. é Nossa, isso é novo para mim. Doce de leite é demais. muitas convencionais, onde só existe base na caloria, entende? Então a caloria Uhum. sim, porém o tipo do nutriente do alimento precisa ser visto também, né? Porque Sim. uma porção de castanhas é muito mais calórica do que o doce de leite. Porém, o que é anti-inflamatório? As É. castanhas são super anti-inflamatórias, né? E elas vão te ter saciada, elas vão te manter sua energia sustentável, tá? São fontes de fibra também, né? Não só É, de gordura boa. você vê a castanha, ela é fonte de proteína, de gordura, de carbo e de fibra. Uhum. Uma porção de castanha. Então, é essa a diferença, sabe? De caloria e densidade nutricional, né? Você comentou esse negócio da hidratação durante o treino, mas, por exemplo, para a pessoa que não tem ou não tem esse acesso a esses saquinhos, né? Existe também a forma de você tomar água com sal, né? Você sabe disso? Tem que Sim, colocar, né? água Água com sal para hidratar. E tem muita gente que fala, não, eu não posso tomar não posso sal porque o meu tem pressão alta. Não, na verdade, o sal, a quantidade que você usa na diluição da água é para causar uma hidratação mesmo, né, celular. E aí tem que ser o sal integral, uma colherzinha de chá pequena, né, em 1 litro a 1,5 litros de água. E aí também
faz a mesma função, vai repor eletrólitos, minerais e o organismo vai funcionar de forma melhor também, vai performar melhor. Sim, também. Como diz a Carol. Hã? Vai performar melhor, como diz a Carol. Sim. Água com limão hidrata mais que água. Água com limão e sal, que seja integral, né? Ou sal marinho, ou sal rosa, ou sal cinza, que eu não sei se vocês já viram aí. Não sal refinado, aquele de mesa, aquele não. É. Mais do que água normal. Bem lembrado, muito bem lembrado. Ok, a gente tem 3 minutos. Vamos ver se tem alguma dúvida. Sim. O que a. É Leila, né? Lilian. Lilian, o que a Lilian falou, né, do consumo de lácteos em geral, né, antes do exercício, eu ia comentar isso. Lácteos, açúcar refinado, coisas muito processadas vão pesar o seu corpo e trazer desconforto digestivo, né? Então, E o lance do whey, ele entra como lácteos também? sim. Uhum. Eu Então. Eu não recomendo whey como fonte de proteína, porque ele pode ser muito inflamatório. Então, Sim. principalmente para quem tem visivelmente intolerância aos lácteos, procure por proteína. Se for querer consumir proteína em pó, que seja proteína vegetal, né? De proteína de ervilha, proteína das castanhas, das sementes, tá? Que vai ser bem melhor. Então tem a de colágeno também, né? Não sei só se a pessoa for vegana, mas tem uma proteína de colágeno, parece, né? Sim, Acho que da Pura Vida tem também. Mas o whey é extremamente inflamatório mesmo. Eu já ouvi falar isso. sim. O colágeno aqui, que eu recomendo é bovino e, né, da vaca, né, que foi tratada bem, foi até massageada a vaca, né? A vaca entrou no spa. Exatamente, entrou no spa. Então, pode ser o colágeno bovino ou de peixe, né? Existem essas duas fontes, que são boas. E caldo de ossos também, né? Caldo de ossos é bom. É maravilhoso. Maravilhoso. Com fonte de proteína. Ótima fonte de proteína e colágeno. Sim. Uhum. E o caldo de osso, ele tem um aminoácido que o colágeno em si não tem, que é o triptofano, que é o que tem na banana também. Então, um complementa o outro, né? Uma fonte de bone broth, que é o caldo de osso, e outra fonte do colágeno, seja bovino ou do peixe, um vai complementar o outro. Uhum. Excelente. Alguém tem dúvidas, pessoal? Sim. O pessoal tá quietinho, né? Mas a Lilian tá participando bastante. Parabéns, Lilian. Gostei da sua participação, viu, Lilian? Muito boa. Adorei essa interação aqui com a Lilian. A Lilian falou várias dicas. Personal. Sim. A Lilian tá lá na Flórida. Ah, tá na Flórida. Lá é quentinho, né? Alô? Voltei. Ok. Então, outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, sobre só para finalizar, sobre os tecidos adiposos. A grelina, outro adipocina que a gente libera é a grelina, e a grelina, ela causa aumento da fome, né? Que ela também informa o nosso cérebro que a gente ainda não está saciado. Então, se a gente tem a liberação disso pelos adipócitos, a gente aumenta ainda mais a fome, juntamente com aqueles outros fatores que eu tinha falado no início. E uma outra coisa também é que o nosso cérebro produz o GH. O GH, ele produz o IGF-1. O IGF-1, ele causa a liberação da glicose pelo fígado, ou seja, vai gerar ali uma resistência insulínica. Só que os adipócitos, eles têm a capacidade de gerar esse IGF-1 independente do cérebro. Então, eles têm, tipo, vontade própria. Então, eles têm a liberação de IGF-1 na corrente sanguínea, causando ali um aumento de glicose na corrente sanguínea, né? E consequentemente aumentando a resistência insulínica. Então, é um ciclo que vai gerando ali obesidade, que automaticamente vai levando para diabetes, né? E a diabetes a gente sabe que é uma doença que causa vários efeitos ali no nosso organismo, gerando várias doenças, né? Várias consequências que são muito graves. E nós não queremos isso, né? Braços, Queremos. né? Braços.
Como que é mesmo a nossa hashtag? Somos todas inflamadas, mas não. Porém, Só não. que não, só que Só que não. rumo ao centenarismo saudável. Isso. Vamos aproveitar essas células até o fim. Isso. Muito Se elas foram feitas para rodar 120 quilômetros, 120 mil quilômetros, você vai rodar 120 anos. Nossa, adorei saber dessa história aí da célula, viu? De 120. Sim. E foi uma biomédica, né, que falou. E aí eu falei, não, acredito muito, porque a pessoa que estuda a fundo isso, entende de exames laboratoriais, entende sobre toda a fisiologia do corpo, ela sabe do que ela está falando, né? Então tem muito embasamento científico nisso. Porque se a gente tem, tudo tem uma ordem cronológica, né? Tudo tem um momento, né, de nascer, crescer e morrer. Então, se isso foi programado para ser assim, é porque, né, a gente tem condições de preservar, é que nem um carro antigo. Se você preservar, ele vai viver, vai estar ali rodando, e tem um carro antigo que não é bem conservado, que vai, né, vai degradando ali. Então, vai de tudo como a gente vai tratando o nosso corpo Sim, mesmo. com certeza. Ai, a Ana falou, gente, cada live uma melhor que a outra. Ai, obrigada, Ana. Vem com a gente, vem com a gente. Vem com nós. A semana que vem falaremos sobre desparasitação, né, Carol? Sim. Então, estaremos aqui nesse mesmo bate-horário, às 15h30, Brasil, 14h30, States, com muita informação aí sobre saúde integrativa, em como fazer, né, como melhorar essa absorção, como melhorar essa forma de absorver as coisas boas e eliminar as coisas ruins do nosso corpo, né? Isso aí. Então tá, gente. Obrigada, Tites. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada Beijos. Uma boa tarde para vocês. Bom final de semana. também. Tchau, tchau.